A Asus lançou o Zenfone Max Pro M2 no final de 2018, mas apenas agora em setembro que a novidade chegou ao Brasil. Ele é o sucessor do M1, um dos melhores básicos que testamos recentemente e já recomendamos diversas vezes por entregar bom desempenho, bateria e não decepcionar em câmera. Será que o Max Pro M2 consegue repetir o mesmo feito? Talvez o seu maior problema seja o preço. A Asus pede absurdos R$ 1.700 pela novidade e você descobrirá agora com tudo celular se vale a pena pagar tudo isso nele ou é melhor investir em algum rival mais barato. O Max Pro M2 perdeu suas bordas e ganhou entalhe no topo. Isso permitiu à Asus aumentar o tamanho da tela ao mesmo tempo em que reduziu as medidas do aparelho. A boa notícia é que você tem um celular mais compacto para usar, porém a qualidade de construção caiu um pouco. O anterior tinha traseira metálica, enquanto o novo tem acabamento em plástico. À primeira vista, dá a impressão que o M2 tem corpo de vidro e muitos podem acabar sendo enganados pelo plástico com acabamento brilhante. Pelo menos ele não é tão frágil e não quebrará fácil como um verdadeiro celular de vidro. Ele chega em duas cores, titânio e este em preto safira. A pintura em forma de ondas é feita com revestimento brilhante em 16 camadas para gerar um efeito óptico diferenciado. Isso realmente deixa a aparência mais elegante que o simples visual metálico de antes. O leitor biométrico continua no mesmo lugar e funciona bem, mas já vimos celulares desbloquear mais rápido nessa faixa de preço. Caso você ache a biometria por digital um pouco lenta, também está disponível a facial, que oferece menor segurança. A tela continua do tipo IPS LCD, está um pouco maior e também ganhou mais pixels. A qualidade não evoluiu. Comparado a modelos mais recentes, ele fica devendo pela falta de tela AMOLED. O nível de brilho também poderia ser melhor. Mesmo dentro de casa é preciso deixar o brilho alto para não sofrer com os reflexos no vidro. Ela possui um recurso que controla o brilho de acordo com a imagem exibida. Quando há muitos tons escuros, tende a reduzir o brilho da tela para dar uma falsa sensação de preto mais profundo, como na tecnologia OLED. O problema é que isso atrapalha na exibição de vídeos com o brilho oscilando o tempo inteiro. Quem tem olhos mais sensíveis ficará incomodado. As cores apresentam saturação exagerada e balanço de branco tende muito para o frio, o que faz com que a tela apresente um tom azulado. Você pode reduzir isso nas configurações e mudar a temperatura das cores, mas a calibração padrão na tela está muito longe do ideal. A parte sonora, por outro lado, surpreende. A Asus sempre deu atenção à qualidade do som nos Zenfones, e com o Max Pro M2 não é diferente. O alto-falante é potente e não distorce. Ouvir músicas com fone de ouvido também é mais prazeroso que muito celular intermediário oferece. O desempenho do M2 fica por conta da combinação do Snapdragon 660 com 4 GB de RAM. O antigo já era rápido para um celular básico e o novo é um pouco melhor. O problema é realmente seu preço. Pelo valor que a Asus pede nele, ele acaba competindo com celulares mais rápidos que ele. Em benchmark, tivemos um salto considerável comparado ao Max Pro M1 e fica no mesmo nível de outros com plataforma similar. O antigo smartphone da Asus apresentava bom desempenho em jogos e este também não decepciona. No Vainglory notamos pequena queda de quadros por segundo, mas nos demais jogos que testamos apresentou desempenho muito bom. O Max Pro M2 mantém a mesma generosa bateria de 5.000 mAh de antes. Podíamos esperar autonomia similar, mas como a tela cresceu, isso acabou sacrificando a autonomia. Ainda assim, ele é capaz de entregar bateria para um dia inteiro de uso com sobra, e se você fizer um uso mais leve é capaz de render 2 dias, como promete a Asus. O problema é o tempo de recarga. O M2 leva as mesmas 3 horas do M1 para recarregar totalmente sua bateria. Esse tempo é muito maior que rivais da Motorola e Samsung, que até entregam autonomia de bateria superior. Assim como seu antecessor, o M2 vem com experiência de Android puro. Não estamos falando do Android One presente em alguns recentes lançamentos da Motorola, mas apenas um software mais limpo, sem a temida interface ZenUI por cima. Isso significa que você não terá uma penca de aplicativos pré-instalados carregando e poluindo a tela do seu celular com diversos serviços e recursos que você jamais usará. Mas ainda assim, há alguns aplicativos que vêm pré-instalados pela própria marca, como o Rádio FM, gravador de voz, Facebook, Instagram e Messenger. O fato de vir com Android mais puro também tem seu lado negativo. Não há nenhum recurso que ajude a esconder o entalhe. Assim como o software também não permite forçar que aplicativos, e especialmente jogos, ocupem a tela inteira. A parte mais estranha é que os ícones de Wi-Fi e rede ficam do lado esquerdo do entalhe. Assim, sobra pouco espaço para as notificações. Demais ícones, como medidor de bateria e conexões como Bluetooth, seguem do lado direito. O antigo M1 já contava com câmera dupla, isso não mudou no M2. Apenas a resolução que caiu para 12 megapixels em troca de maior abertura focal, o que deve ajudar em fotos noturnas. A secundária continua com 5 megapixels e serve para o desfoque no modo retrato.
O aplicativo de câmera não é o padrão do Android, mas um modificado pela ASUS que traz alguns ajustes extras como o modo manual. Ele é um pouco melhor que o do modelo anterior, mas tem uma interface antiga que parece que saiu de um smartphone de 2013. O M1 conseguia capturar boas fotos de dia e isso não mudou. Com o M2 você terá fotos com boas cores e balanço de branco acertado, além de baixo nível de ruídos, mesmo em ambientes fechados. O alcance dinâmico não é muito bom e muitas vezes você terá pontos de luz mais estourados. Isso normalmente acontece com o céu ensolarado que tende a sair completamente branco nas fotos. O mesmo acontece com a câmera frontal. Evite tirar selfies contra a luz para não ter uma foto toda estourada. Selfies tiradas abaixo de luz forte também tendem a apresentar grande perda de detalhes, especialmente ao ativar o modo retrato. O M2 continua pecando onde o seu antecessor deixava a desejar nas fotos noturnas. Mesmo tendo abertura focal maior, as fotos ainda saem escuras e com muitos ruídos. O modo retrato funciona quando há luz, já em locais mais escuros tende a deixar a foto borrada. A filmadora é capaz de gravar vídeos em 4K com boa qualidade. Seu foco é ágil em locais bem iluminados, mas sofre bastante para focar à noite. Se quiser tirar proveito da estabilização eletrônica, terá que filmar apenas em Full HD para ter menos tremidos. Ele captura áudio estéreo e a qualidade sonora é boa para o conjunto entregue. Como comentamos, o grande problema do Zenfone Max Pro M2 é seu preço muito salgado. Ele custa mais que o Galaxy A50 e o Motorola One Vision, que são celulares melhores. Os seus verdadeiros rivais seriam o Galaxy M30, Moto G7 Power e Redmi Note 7, que custam menos de R$1.000. Em desempenho, ele só come poeira para o rival da Xiaomi. Empata com o Galaxy M30 e fica bem à frente do G7 Power. Em bateria é o inverso, só ganha do modelo chinês, enquanto rende bem menos tempo que os modelos da Samsung e Motorola. A câmera do Zenfone Max Pro M2 tira boas fotos apenas de dia e peca bastante à noite. Se você quer um celular com câmera que capture boas imagens a qualquer momento, então o Redmi Note 7 é a melhor escolha. Depois de vários meses de atraso, o M2 chega ao mercado nacional com um preço inflado e não consegue superar nem mesmo celulares que custam quase metade do preço. O M1 ainda pode ser encontrado no mercado pela metade do que a ASUS pede no modelo novo, sendo uma melhor escolha que o atual. Se prefere ter um lançamento deste ano, pode ir de Redmi Note 7, Galaxy M30 ou Moto G7 Power, que qualquer um deles é melhor compra que o Zenfone Max Pro M2, pelo menos até que seu preço caia até quase a metade. E para acompanhar as melhores ofertas do Max Pro M2, do M1 e de todos os demais aparelhos citados, você já sabe, é só clicar no link que está aí na descrição. Eu encerro por aqui, mas gostaria de saber sua opinião. Será que o M2 conseguirá repetir a fama do antecessor? Um grande abraço e até a próxima!